Oi pessoal, tudo bem? Vamos encarar agora segunda semana do PET de Filosofia, Plano de Estudos Doutorados, ok? Relembrando rapidamente, semana passada a gente trabalhou um pouquinho sobre a ética, as primeiras ideias de ética. Nós vamos continuar caminhando nisso, mas dentro desse caminho nós vamos entrar em cima de temáticas. Nós estamos acostumados a trabalhar a filosofia dentro dos períodos históricos para entender como é que ela é construída e aí também ir construindo nosso pensamento. Mas a proposta do PET ela é diferente. Tá? Ela trabalha em cima de temáticas e a partir dentro dessa temática você faz alguns questionamentos, tá bom? Então tem o texto aí para vocês, tem um podcast, tem um vídeo, tudo dentro do PET aí. Dê uma lida. Essa aula é para ajudar você a entender e criar alguns caminhos para facilitar você a responder o PET, ok? As suas atividades. Então, algumas coisas, eu queria passar alguns conceitos que você tem que ter muito claro para o que a gente vai fazer. O primeiro conceito é a questão de virtude, tá? E aí você entenda virtude como a capacidade de você escolher fazer o bem. Tá bom? Se você pensar assim já tá bom. Para você ser virtuoso, você tem que ser prudente. Você precisa da virtude da prudência, que é cautela, cuidado, crítica, pensamento, ok? Porque uma das coisas você vai topar quando a gente está trabalhando com a ética com três conceitos muito claros. Alguns com nomes diferentes, tá bom? Tem um que é chamado de niilismo. Niilismo vem da palavra grega de nihil, né, que é nada. É como se você invalidasse todas as coisas. Tá? É uma negação de tudo. Então, religião não é nada, estudo não é nada, política não é nada, o lado social, não, cada um por si, Deus para todos. Tá? Isso aí é um negar constante em todas as situações. Tá? Teve um período da história muito claro, mas a gente ainda vive um pouco nele, que é de negar as evidências claras daquilo que está na nossa frente muitas vezes. Isso porque nós temos um outro conceito que move a gente, é o conceito de hedonismo. Hedonismo é a busca do prazer. A gente está ligado muito ao seguinte: eu quero ser feliz. E ser feliz é ter prazer nas coisas que eu faço ou que eu vivo. Então, na nossa sociedade principalmente, tem uma busca desenfreada pelo esse prazer. O prazer da imagem, de estar parecendo bem, o prazer de agradar todas as pessoas, de fazer aquilo que eu gosto. Né? Isso me traz prazer e esse prazer automaticamente é felicidade. Tá? É uma coisa muito clara para a nossa sociedade hoje. E a outra é o seguinte, que é o conceito de utilitário, né? Utilitarismo. É que você vale aquilo que você ajuda as pessoas. É um interesse. Tipo aquela pessoa que você gosta de estar do seu lado, ou ela quer que você esteja só nas horas boas. Ou só nas horas ruins. Você não serve na hora que ela está feliz com outras pessoas. Você só serve na hora que tem alguém para escutar, por exemplo. Você vale aquilo que você serve para o outro. Você é um utilitário, você é uma ferramenta. É algo que vive muito na sociedade hoje e a gente sofre muito por isso. Todos esses conceitos vão trabalhar numa coisa que é o texto que está aí com vocês, que é sobre bioética. Né? A bioética é um ramo da ética. Né? Bio é vida, ética é uma forma de buscar a felicidade, ou seja, de praticar alguns valores para que eu seja mais feliz. Então, então seria um conjunto de regras, de atitudes, de estruturas, de procedimentos, de métodos que visem uma vida que valha a pena, uma vida feliz, ou que ajude a vida do outro, ou que ajude a sociedade como um todo. Tem muitas áreas dentro da bioética, tá bom? Meio ambiente, tá? Ciências biológicas, práticas médicas. E aí nós estudamos um pouquinho, em abril, quem
trabalhou comigo lá, a gente trabalhou um pouquinho o juramento de Hipócrates, né, que os médicos todos fazem, e isso fica claro hoje aí, no meio de uma pandemia, médico que mesmo ele se arrisca para salvar a vida do paciente. E colocando a vida dele em risco, mas ele nunca vai fazer mal a um paciente, né? O juramento de Hipócrates. Então, por exemplo, o que a ética estuda? Uma série de situações. Então, ela vai questionar um monte de informações. Vamos pegar algumas que estão citadas aí no PET, quando você lê, tá bom? Então eu tenho a questão, por exemplo, o aborto induzido. Né? Olha, é certo. Peraí, existe um limite entre num feto. Que hora que ele está vivo? Problema, peraí, se ele é vivo, ele tem direito ou não? Você tem direito. Você já é adulto, você tem direito de decidir as coisas. Mas e ele? Ele está dentro do corpo de uma outra pessoa, ele não é um corpo estranho. Como é que fica? Tem momentos em que é lícito eu tirar ou não? Eu posso fazer essa proposta, essa intervenção? Bem complicado. Outro é uma situação, por exemplo, da inseminação artificial. Né? Vamos dizer, eu não consigo ter filhos e tal, e eu vou usar uma fertilização in vitro para ter filhos. Ah, mas eu não quero qualquer filho. Eu quero ter um filho de olho azul, cabelo lourinho, mas espera aí, os pais não têm essa característica genética. Ah, a gente pode mexer nos genes, né? Espera aí, é certo? Eu mexer numa natureza que está aí, eu posso? Devo? Então, são questões que a bioética vai trabalhar. A questão da esterilização, vamos dizer o seguinte, tem uma discussão aí, os estupradores, eles têm que ser esterilizados quimicamente? Ou seja, para que ele, se ele estuprar alguém, ele não engravide ninguém? É certo? Você poderia dizer um arfã assim, é certo, beleza, mas ele é doente? É uma doença? E até que ponto eu posso trabalhar essa doença ou não? Não estou fazendo juízo de valor aqui, tá bom? A bioética vai questionar, simplesmente. E aí as discussões vão aparecer e a gente vai tomar decisões dentro da sociedade do que vai fazer. Eu tenho a situação, por exemplo, da escolha do sexo da criança, quando eu vou ter filhos. Eu já posso fazer isso hoje, quando eu tenho fertilização in vitro. Isso é fácil de fazer. É certo? Né? A natureza não deixou e você está ultrapassando a natureza. E vão dizer que você faça isso e aí nasce uma criança com um problema. E você descobre que está no útero. Foi uma escolha sua. Mas ela está viva agora. E aí? Você vai abortar? É certo abortar? Ela não teve culpa da sua escolha. Mas ela está lá. Difícil. Eutanásia. Vamos dizer o seguinte, pessoas que estão sofrendo muito. Uma doença terminal, um câncer, né, algo que traz muita dor, muito sofrimento para a pessoa e para muita família. Eu devo abreviar a vida dela? Ela pode abreviar a própria vida? Sob que parâmetros? Isso é aceitável? É lícito? Você fazer uma escolha, então a pessoa lá está com paralisia cerebral, mas ela está viva, o cérebro ainda não funciona, ela está sofrendo, mas aí está acabando o dinheiro. Né? São 1, 2, 3, 5 anos ali, e a pessoa lá é um vegetal, só alimenta, nem reage a você. Você vai desligar o aparelho? Ela não pode te responder, e aí? São questionamentos que a bioética faz. Tem outros que a quebra de patente, tem uma muito clara agora, por exemplo. Nessa pandemia aí, tem vários países buscando atrás de uma vacina. Vamos dizer que um deles consegue a vacina. Mas ele fala o seguinte, não, eu não vou dar minha patente para ninguém. Vocês vão ter que comprar só de mim e eu vou pôr o preço que eu quero. E aí? Isso é certo? Isso é lícito? Isso é ético? Tem outra situação que acontece muito no Brasil, por exemplo, que é a biopirataria. Então eu vou na Amazônia, sem autorização de ninguém, vou lá, acho uma planta que é a cura do câncer. Eu não conto para ninguém, então eu invado o país, eu faço uma guerra para comprar aquele pedaço, porque aquele pedaço ali vai me dar dinheiro depois. Isso é biopirataria.
Uma outra situação, por exemplo, que é a questão dos testes da vacina agora para o coronavírus. Já aplicaram a semana passada aí um teste, colocou as pessoas e colocaram a vacina na pessoa, mas como é que eles vão saber se a vacina fez efeito? Eu tenho que infectar a pessoa. Mas isso é antiético, né? Em qualquer situação eu não posso, mandamento de Hipócrates, eu não posso fazer mal a uma pessoa. Então eu vou ter que soltar ela e torcer para ela pegar o vírus. Se ela não pegar, se ela teve contato com ele e não pegar, é sinal que minha vacina funcionou. Olha só que complicado que é. E se ela nunca pegar? Funcionou ou não funcionou? Olha só como é difícil, né, sair uma vacina. Por isso que ela demora tanto para fazer. Então, todas essas situações que a bioética trabalha são perguntas para a gente definir o que a gente é. Porque essas escolhas definem aquilo que a gente é. Definem o nosso valor para a sociedade. Então, vocês podem pegar, por exemplo, várias coisas, nós vamos passar agora para a área das perguntas, que essas são as perguntas que a bioética faz. São críticas, tá bom? Então não é fácil fazer esse trabalho. Então, por exemplo, vamos lá, no Mão na Massa. Primeira pergunta. Pesquise o seguinte problema. Se o Brasil está na vanguarda, ou seja, na frente da produção de tecnologia na luta contra o câncer, o que impede a diminuição dos índices de mortalidade entre os pacientes em tratamento? Por que as pessoas não param de morrer de câncer? Se a gente está na frente, né? Às vezes merece uma pesquisa, tá bom? Dá uma pesquisada aí na internet, pesquisas contra o câncer no Brasil, tá? E estatísticas, vai aparecer aí para você algumas coisas. Segundo, trabalho aí para o seu professor de biologia. Entreviste o seu professor de biologia fazendo a seguinte pergunta: qual a sua opinião a respeito dos transgênicos e experimentos com células-tronco, ou seja, experiências genéticas? Anota o que ele falou. Avalie a resposta dele e tente se posicionar, você, aluno, também diante das questões éticas envolvidas. É certo? É errado? Pode matar pessoas, pode alterar seus genes. E aí? Questão número 3. A bioética aborda a questão da responsabilidade e autoridade do médico frente ao direito e dever do paciente, bem como as intervenções e limites aceitáveis de certas experiências, tais como aborto induzido, inseminação artificial, eutanásia, clonagem humana, uso de animais e seres humanos como cobaias. Tá bom? Aí tem vários pontos. Faça uma pesquisa sobre 2 desses problemas da bioética elencados acima, registre o resultado dos seus estudos. Então você escolhe desses temas que estão aí, 2 deles, faz uma pesquisa na internet aí sobre cada um deles, tá? Registre os argumentos que as pessoas usavam. Sempre coloque 2 argumentos, tá bom? Um argumento a favor e um argumento contra. Lembra que vocês estão no 3º ano, isso é cobrado na redação do Enem. Você tem a capacidade de perceber 2 situações diferentes e depois dessas 2 você tente colocar ali a sua conclusão e por que você escolheu aqui, tá bom? Isso vai ser um excelente exercício para você fazer a sua redação do Enem também, sobre uma temática tipo bioética, ok? Bons estudos e a gente se encontra aí no próximo vídeo, tá bom? Um abraço.